Queridos, Deus abençoe, netinho ele. Meu primo que eu vi há uns 10 anos, né? É isso aí. Meio de vídeos. Esse vai ser o meu primo. Esse é o Schneid. É o Schneid. Onde eu vi que está em Teixeira. Onde eu vi que está lá em Teixeira, é isso mesmo. Schneid, Deus possa abençoar, guardar sua vida poderosamente. Deus abençoe também as irmãs que vieram comigo, no nome de Jesus. Queridos, o Senhor me deu uma palavra para falar-lhes a respeito de um milagre que foi manifesto no ministério de Jesus. E esse milagre é muito importante para que nós venhamos discorrer os fatos que ali aconteceram durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Isaías, que nós lemos, foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou a respeito da vinda do Messias, que é Jesus. Isaías escreveu o seu livro com 66 capítulos. E até a divisão do livro de Isaías, se você tem uma Bíblia de estudos, uma Bíblia de versão atualizada, ou se você talvez seja praticante de uma boa leitura, se você ler o livro do profeta Isaías, você vai encontrar em qualquer livro, qualquer estudo relacionado ao profeta, que os escritores eles dividem o livro de Isaías em 2 partes. Uma parte é o 39 capítulos e a outra parte é 27 capítulos. Da mesma maneira que os mestres dividem as escrituras, porque 39 livros são o Antigo Testamento e 27 livros é o Novo Testamento. Da mesma forma é o livro de Isaías, 39 capítulos, a primeira parte do livro, 27 capítulos, a segunda parte do livro. Não é mera coincidência que a Bíblia tem 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. Algumas pessoas podem até pensar que seja mera coincidência, mas Isaías também pode ser chamado de o profeta do Evangelho, o profeta messiânico. Inclusive nos dias de Jesus, o único livro em relação a tantos outros livros que percorriam os dias bíblicos do Novo Testamento era o livro do profeta Isaías. Quando Jesus andou aqui na terra, pregando, curando, dando vista aos cegos, libertando os oprimidos, nós vemos nos evangelhos algumas vezes em que Jesus se deparou com esse livro aqui, de Isaías. E se lermos o Atos dos Apóstolos, para quem já leu os 28 capítulos de Atos, lá em Atos dos Apóstolos, entre os capítulos 1 ao 9, existe um relato de um certo homem que fazia parte de outra nação, uma nação estrangeira, e esse homem estava em um carro de cavalos, guiados por cavalos, e de repente Deus manda um profeta correr em direção àquele homem que estava em um cavalo, sendo guiado pelos concheiros. E aí lá em Atos diz que quando o profeta chegou até aquele homem, o profeta perguntou: você entende o que lês?
E aí o homem que estava lendo o livro, ele dizia: como eu entenderei se não há ninguém que me explique? O que é mais interessante é que a Bíblia diz que o livro em que aquele homem que estava no cavalo estava lendo era o livro de Isaías. Então, se em Atos dos Apóstolos um homem estrangeiro estava lendo o relato de Isaías, o que ele estava lendo? Lendo algo relacionado ao Messias. Acontece que Jesus já tinha vindo, já tinha morrido e ressuscitado. Mas nos próprios dias de Jesus se deparou com esse livro aqui por diversas vezes. Quem quisesse ouvir alguma coisa sobre Isaías era só ir de manhã cedo na sinagoga. Porque na época de Jesus, os irmãos também vão se deparar. Quem lê a Bíblia e lê os Evangelhos sabe muito bem que por diversas vezes Jesus entrava nas sinagogas. Ele entrou na sinagoga em Nazaré, entrou na sinagoga de Cafarnaum, entrou na sinagoga em diversos outros lugares. Porque a sinagoga só tinha culto uma vez na semana e era no sábado. Então assim, o livro que era específico das sinagogas era o livro de Isaías. Acontece que na época de Jesus não havia nem capítulos e nem versículos. A Bíblia só vem ter capítulos e versículos em 1444 e 45. Tem pouco menos de 500 anos. E mesmo assim tem pessoas que têm dificuldade de achar um texto na Bíblia. Porque as pessoas conhecem só Gênesis, Mateus, talvez Apocalipse. Mas quando falaram no Naum aí, ou Miqueias, e algumas pessoas se auxiliam na Bíblia com marcadores para tentar localizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi um homem chamado Gutenberg que inventou a primeira impressora, a impressora de Paris, a famosa impressora mecânica. Isso foi em 1444 e 45. Ele inventou a impressora e daí fizeram-se a divisão da Bíblia, que era a Vulgata Latina, e colocaram capítulos e versículos. Tem pouco menos de 500 anos. Agora, a coisa mais difícil na época de Jesus era você abrir o rolo de Isaías, porque o rolo de Isaías era um rolo gigante, couro de cabra, couro duro de cabra, e era escrito. Isso estava na época de Jesus. É esse livro aqui que nós estamos lendo e que você tanto vê na sua Bíblia, que tem um dos textos mais famosos: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será chamado Emanuel. Dito isto, só quem tinha autorização para abrir o texto de Isaías na época de Jesus era o rabino na sinagoga. A ordem dos judeus era que os enfermos teriam que ficar bem recanteados na sinagoga. Ninguém poderia dar voz. Só falava na sinagoga o chefe da sinagoga ou o rabino. O chefe trazia o rolo, que é conhecido como o pergaminho, e abria o pergaminho de 9 metros de comprimento a 6,5 de largura. Era um rolo gigante. Irmão, até o rabino tinha dificuldade de encontrar um texto de forma específica para ler. Demorava-se horas e horas para achar, porque não tinha capítulos e versículos. Você tinha que recorrer. Só que eu acho mais interessante é que pela primeira vez, quando Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 10 e diante, Jesus entrou na sinagoga, e como eu já disse, só poderia ter moral para falar, irmã, só que era rabino. Se um de nós aqui entrasse na sinagoga, nós deveríamos ficar calados lá, porque sinagoga não é lugar de ninguém falar nada. Quem fala é o mestre. Quando você vem dizendo que Jairo era um dos chefes da sinagoga, Jairo era um dos responsáveis de entregar os rolos na mão do mestre. Só que detalhe, você sabe quantos anos tem de longevidade
entre esse livro de Isaías aqui, ó, que você leu na sua Bíblia, e entre o dia em que Jesus entrou numa sinagoga, 700 anos ininterruptos de longevidade. Isaías escreveu sobre Jesus 700 anos antes dele nascer. E o que ele escreveu sobre Jesus mudaria o curso da história da humanidade. Eis que a virgem conceberá, dará luz a um filho, e será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Glória a Deus. A pergunta é: como estava o mundo 700 anos antes de Jesus descer nele? Sabe como estava? A corrupção havia tomado conta do sacerdócio que havia em Jerusalém. Os profetas, a maioria deles se vendiam por dinheiro. Esse era o mundo há 700 anos antes de Jesus. Há mais ou menos 2.725 a 50 anos antes de Cristo. Ou corrigindo, há mais ou menos 2.750 anos do tempo que nós estamos vivendo agora. Ele disse: a virgem conceberá. Só que toda vez que o profeta profetizava, fazia-se uma reunião do povo em Jerusalém. Não tinha um microfone bom para gritar. Não era a voz. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Por que disso? Porque a esperança do povo na vinda do descendente da mulher, desde a época do Gênesis, a esperança do povo no prometido havia se acabado. O povo dizia em Isaías: cadê a promessa? O pecado só aumentava a corrupção também. E o povo dizia: Deus não cumpre a promessa que nos fez. Mas Isaías disse: ele vai vir. Esse Emanuel era Jesus. Ele estava falando sobre Jesus. No capítulo 9 do mesmo profeta Isaías, versículo 2. Versículo 1 e 2. Diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já ouviu falar sobre a Galileia? Você já ouviu falar? Olha onde a Galileia está sendo citada, querido. Versículo 1. Mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão. O Jordão significa o que para você? A Galileia dos gentios. A Isaías também está prevendo a Galileia 700 anos antes de chegar o Evangelho no Novo Testamento. Só que o versículo 2 nos assusta. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Glória a Deus. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A pergunta é: se o povo que estava em treva viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte viu raiar a luz, a pergunta é: Isaías, quem é a luz? Do versículo 1 e 2, ele responde. É como se ele estivesse dizendo: é só você ler o meu capítulo 7, o meu versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará A luz. dará A luz. a um filho. A luz do versículo 1 e 2 do capítulo 9 é respondida no verso 14 do capítulo 7. Ela vai conceberá. É uma profecia.
E ele emprega a profecia no futuro do presente. Jesus é a luz, irmãos. Glória a Deus. Para deixar mais interessante, quando você lê Gênesis 3,15, está escrito lá: quando Adão e Eva pecou, aí Deus colocou a serpente de frente com ele assim, ó. Chamou Adão e colocou Eva. E vale lembrar que o diabo estava dentro da serpente, viu? Deus falou assim, ó, Adão, você pecou, né? Beleza. Eu disse para você não comer. Você comeu, desobedeceu? Adão, você vai trabalhar do seu suor. Eva, você vai gerar com dores de parto. Ei, serpente, ó, da sua semente, serpente, eu vou colocar inimizade. Isso era ouvido, Deus estava olhando para ela. Eu vou colocar inimizade, serpente, entre a tua semente e a semente da mulher. Você, serpente, a sua semente vai ferir o calcanhar da semente dela, olhando para ela. Agora a semente dela vai pisar a sua cabeça. Se lendo isso aí, você não consegue entender logo, né? Mas você sabe, irmãos. Irmãos, a mulher que é Eva recebe uma profecia. A primeira profecia na Bíblia está em Gênesis 3,15. Eu pergunto para os irmãos, por isso você vai fazer curso teológico de saber isso aqui não, irmãos? Quem é a semente da mulher? Quem é a semente da mulher? Jesus. Ele já está sendo apresentado no início da criação. É Gênesis 3. É por isso que logo depois, quando Adão entra em Eva, se relaciona sexualmente pela primeira vez com Eva, Eva vai gerar Caim e Abel. A primeira coisa que o diabo faz é usar Caim para matar Abel, porque o diabo ficou tão revoltado que na concepção do Satanás, todo mundo que descendesse da mulher e fosse especial para Deus seria talvez a tal semente. Só que Jesus estava projetado com o tempo bem certo. Se você for observar na história da humanidade, depois que Eva gerou a Caim e Abel, Caim matou Abel. Matou mesmo. E não há nenhum motivo para ele ter matado Abel, um motivo justo. Ele matou Abel com raiva e inveja. Satanás encheu o coração dele. Só que depois, irmão, só para você ter uma ideia do que aconteceu, versículo 24 e 25 de Gênesis, vou falar bem devagar para você entender. Versículo 24 e 25 do Gênesis 4 diz que novamente ela vai gerar, depois que de Caim e Abel, ela vai gerar um filho chamado Sete, terceiro filho. Depois que ela gerou Sete, ela gerou Enos. Aí diz a Bíblia que com Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Enos gerou a Cainã. Cainã gerou Maalalel. Maalalel gerou Jared. E Jared gerou Enoque. Depois que Caim matou Abel, ela gerou a Sete. Sete gerou a Enos. Enos gerou a Cainã. Cainã gerou Maalalel. Escuta isso aqui. Maalalel gerou Jared. E Jared gerou Enoque. Da geração de Sete até Enoque não teve um que a Bíblia aponte que foi uma referência a não ser Enoque. E é tanto que a Bíblia diz que quando Enoque veio, Enoque andou 300 anos com Deus. Só que detalhe, é nesse contexto que Enoque anda 300 anos com Deus que a Bíblia diz que o pecado só aumentava na terra. Por quê, irmão? Se no capítulo 4 Caim matou Abel, meu irmão, no capítulo 5 Enoque veio. No capítulo 6, versículo 3, olha o que Deus disse, irmão. E não contenderá mais o meu espírito com o, diga homem, porque este é mau, diga mau. Irmão, olha só, no versículo 2 do Gênesis, o Espírito Santo está pairando sobre as águas, dando forma. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das. Ele aparece no versículo 2 e 3 como aquele que opera nas águas. Só que no capítulo 6, irmão, versículo 3, Deus disse: o meu espírito irá se retirar da onde? Da terra. Deus olhou e disse: meu espírito não vai habitar mais não, vou arrancar ele.
Tirou. Irmão, se Deus tirou o espírito, acabou para a humanidade. O diabo dizia, Deus, agora não adianta, porque você vai tirar o teu espírito. A única maneira do homem ainda acessar a sua presença é o teu espírito, já que tu vai tirar. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Deus se entristeceu ao ponto de se arrepender de haver criado o homem. E Deus quer o quê? Destruir a humanidade. É aí que segue, porque depois que Enoque viveu com Deus 300 anos, Enoque, ele gera Metusalém, Metusalém gera Lameque, e Lameque gera Noé. Diga Noé. Noé é chamado varão justo, reto e temente a Deus. Irmãos, eu pergunto, quem foi a referência de Enoque? Sendo que a Bíblia diz que ninguém pregou para Enoque. E outra coisa, Tirene, o pecado só estava aumentando, mas mesmo assim o camarada se posicionou em uma geração pecaminosa, corrupta. Ele disse assim, ó, eu vou andar com Deus e eu desejo seguir o padrão de Enos. Sabe quem foi provavelmente a referência para Enoque, embora a Bíblia não diga? Enos. Porque Enos é o único, porque a Bíblia diz, Sete gerou a Enos e começou a invocar o nome do Senhor. Talvez na geração de Enos houve a esperança daqueles que adoram a Deus. Aí depois veio Enoque, depois dos nomes que eu disse. E você tem tanta gente que te motiva a adorar, mas você é um péssimo adorador. Por que a Bíblia diz que Enoque andou 300 anos com Deus? Você sabe qual é, irmã, a contagem de tempo que a Bíblia dá para uma geração? É de 80 a 100 anos. Enoque andou quantos anos com Deus? 300. Você sabe quanta geração passou? Cerca de 3 ou 4 gerações se passou e o camarada não deixava de andar com ele. Não tem desculpa para dizer que não dá para falar com Deus no século XXI. Você ainda nem tem 30 anos de igreja, já quer sair do barco? Você nem conseguiu um ministério ainda, nem começou direito, já quer começar a colocar ordem em Deus? Não construiu nenhum ministério missionário, não sabe nem o que é missão, nem ainda sentiu o peso da responsabilidade do ministério repousar sobre as suas costas, nem mesmo conhece o que é ler a Bíblia todo dia, não conhece ainda um capítulo de cor das Escrituras, nem mesmo consegue pregar o Evangelho, ou nem mesmo consegue refutar os hereges. Você está querendo desistir? Você nem sequer andou 50 anos com Deus e já está querendo parar na caminhada? Nem sequer, talvez não tenha nem 10 anos, já está colocando um cargo sobre Deus, dizendo, eu não consigo. Pensa na geração de Enoque, 300 anos andar com Deus, é andar sem se desviar para a direita ou esquerda. Aleluia. Mas vamos voltar, a promessa está no verso 15 do capítulo 3. Da semente da mulher vai nascer. Não foi Sete a semente escolhida, não foi Enos, não foi Cainã, não foi Maalalel, não foi Jared, não foi Enoque, embora Enoque seja uma referência, mas não foi Enoque, não foi Metusalém, nem Lameque. E agora a Bíblia diz que Noé era varão justo e temente a Deus. Irmã, olha para mim aqui, olha a revelação que eu vou lhe passar na Bíblia. Se Enoque talvez seguiu o exemplo da geração de Enos, equivocava, não do Senhor, Enoque andou 300 anos com Deus. Você sabe quantos anos Noé estava quando Noé começou a entender os propósitos de Deus? Diga 600. Se Enoque andou 300, Noé foi o dobro. Ninguém nunca percebe isso na Bíblia. Sabe o que eu estou dizendo? Você vai ser além da referência. Glória a Deus. De alguém na sua vida. Glória a Deus. É por isso que eu não me engano com certas pregações. E nem vós. Mas eu não preciso disso não, irmão. Você vai ir muito além daquele pai que morreu, mas morreu chorando para que você um dia conhecesse o ministério que ele conheceu. Sabia que você nem sabia, mas quando você estava no ventre, talvez a sua mãe que já é morta, ou seu pai, ou talvez aquele avô que você nem conheceu, talvez um dia ele dobrou o joelho no altar e disse, Deus, aquela criança que está no ventre do altar era tu. Tu nem sabe. Glória a Deus, aleluia. O que é andar 300 anos com Deus? Mas o que é andar 600 anos com Deus como Noé andou?
Irmão, é você fazer o dobro daquilo que nos foi deixado. Nós estamos aqui porque alguém regrou no altar. Pastores já morreram, mas deixaram lágrimas. Missionários morreram e deixaram lágrimas. Você não pode destruir o que foi construído lá atrás. Seja referência. Depois os seus filhos vão olhar para você e vai dizer: mamãe, eu quero ser igual a senhora. Papai, eu quero pregar igual ao Senhor. Aonde você não foi, o seu filho vai. Essa mensagem aqui, irmãos, é o que Deus colocou no meu coração. Vou falar a respeito disso. Eita Deus. Aleluia. Deus não está limitado, irmãos, em manifestar o poder dele em só uma geração. Porque Deus não depende de uma multidão para influenciar a geração. Deus depende de um no meio da multidão para impactar toda uma geração. Glória a Deus, aleluia. Se você se posicionar agora onde você está e dizer: Deus, me enche. Se é para cantar para o Senhor, eu vou rasgar minha voz até que minhas prendas vocais fiquem irritadas. Se é para pregar, me enche. Eu vou começar a ler a Bíblia de manhã, de noite, porque a Bíblia diz no Salmo 1, verso 1, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ei, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Estes, pois, serão semelhantes a árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que o seu fruto dá toda estação, e os seus galhos não se envelhecem. Meditando. Então, se o Senhor quer me usar, eu vou meditar na sua palavra, Deus. Eu vou fazer a diferença nessa família. Eu vou meditar na sua palavra e vou pregar o evangelho. Foi aquela irmã que morreu, aquela irmã de fé da sua igreja ou da sua família, que quando morreu deixou as últimas palavras de Jesus para você. Você estava no ventre, de repente alguém que estava com você no ventre, talvez um pastor que já morreu, alguém antigo colocou a mão na barriga assim da sua mãe, ó, e você mexia. E de repente, naquele linguajar evangélico, pentecostal, assembleano, antigo, alguém disse assim, você nem sabe disso, mas talvez alguém disse assim, ó: Deus usa essa criança. Talvez uma geração que não tinha tanta tecnologia botou a mão na sua barriga e disse, a geração de irmãos disse: usa, não deixa morrer. Talvez você ia até morrer no ventre da sua mãe, mas você está aqui hoje ouvindo. Glória a Deus. O que eu estou dizendo para você é que você não está aqui por acaso. Deus te escolheu. Aleluia. Em João 15, olha o que ele disse para os discípulos: não escolhestes vós a mim, eu escolhi a vós. Oh, aleluia. Só que depois que Noé veio, Deus mandou o dilúvio, sim ou não? Noé, irmãos, foi tão fiel a Deus que ele viveu muito mais da idade que eu disse aqui. Só que depois da geração de Noé, Noé gerou a Sem, Cão e Jafé, 3 filhos. Deus escolheu a geração de Sem, nem a de Cão nem a de Jafé, mas a de Sem, para proliferar a geração que viria a verdadeira semente da mulher. Note que tudo que Deus está fazendo é para cumprir 3:15 do Gênesis. Então o diabo, o que o diabo fez? Vamos recapitular. Usou Caim para matar Abel. E primeiro, abrindo parêntese, que a primeira manifestação de culto na história, sabe onde foi? Lá em cima. Sabia, o pastor missionário, que o primeiro culto que houve na história foi lá no céu? E o culto era 100%, porque a Bíblia diz que os anjos adoravam a Deus de forma plena, e todo dia, toda hora eles adoravam, igual estão agora: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia. Só que depois, olhe para mim, um dos anjos pecaram contra Deus. Você sabe disso? Interrompeu por espaço de um tempo eterno o culto. E Deus remeteu para baixo esse anjo que Deus criou. Aí depois foi esse mesmo anjo aqui que foi lá dentro do Éden e interrompeu o segundo nível do culto. Você sabe qual foi o segundo culto, irmão? O do Éden. Porque a Bíblia diz que todo dia, na viração da tarde, diga todo dia. Todo dia, ó, todo dia aqui não
Não é um dia sim, um dia não. É todo dia, na viração da tarde, Deus descia no Éden e se comunicava com Adão. Esse era o segundo culto. Deus descia e conversava com ele muitas coisas. Depois que Adão pecou, Adão se escondeu e não quis mais cultuar. O culto foi destruído no Éden. Pecou, Deus expulsou ele. Observa como é que a comunicação do homem com Deus só vai se degradando até que um dia a semente verdadeira viesse e estabelecesse a intimidade. Se lá no céu era 100% adoração, no Éden era uma vez por dia. Só que depois do Éden, o que a Bíblia diz? Caim matou Abel. Só que Abel oferecia um culto a Deus. Sabe o que ele oferecia? Ele oferecia sacrifício. O culto agora é o terceiro culto, porque com Abel nós aprendemos a oferecer o culto da gratidão, o culto da oferta. Agora na geração de Abel, o culto era sacrificar a Deus. Observa, irmão, no Éden não tinha isso. O culto só vai caindo até que a semente venha. Já parou para pensar nisso? Já na Bíblia nunca viu isso, né? Então, você já viu? Vamos comigo. Matando Abel, Enos veio e começou a se evocar o nome. Agora é o quarto nível de culto. Só tem culto agora para quem invoca o nome do Senhor. Aí veio Enoque. Enoque viu que não bastava somente sacrificar ou invocar, tem que andar com ele. Tu anda com Deus aqui, mas não anda com Deus na sua casa. Não está andando com Deus nunca. Anda com Deus aqui, mas no trabalho tu é uma tribulada, irmão. Não, você não sabe nem o que é andar com Deus. Andar com Deus aqui é andar com Ele lá fora, no meio da sua parentela. Não todo mundo começa a andar com você. Quando te oferece, toma uma cervejinha aí, rapaz. Não vai deixar a braminha de lado. Até toma uma cervejinha, tu vai lá e toma. Isso não é andar com Deus, não. É andar com o diabo. Então, seu Cristo, não vou tomar um vinhozinho aqui, um vinhozinho, só pra deixar minha mente relaxada. Ele tá andando com Deus, não, irmão. Andar com Deus aqui, você anda segunda, tem que andar terça também, tem que andar quarta, tem que andar quinta, tem que andar sexta, tem que andar janeiro, fevereiro, março, abril. O que tem de gente, irmão, que só vive de momentos com Deus, e Deus está chamando para o quarto fechado, para o jardim fechado, e não quer viver essa intimidade. É Jesus, aleluia, Deus santo. Por que na hora dos seus amigos você não fala de Deus para eles, hein? Olha, vocês não batem? Não estão andando com Deus. Por que na hora que tu está ouvindo louvor, quando chega alguém na resenha, tu tira o louvor e coloca o pancadão, hein? Que você conhece Deus. Por que na hora que tu está andando na rua com a Bíblia, de repente, quando vem a galera, tu esconde a Bíblia na bolsa? A Bíblia tem que ser escondida no coração, como diz a Bíblia, não na bolsa. O que é o seu trabalho? O que é o seu trabalho? Você entra na resenhazinha aí, entra na conversa fiada e começa a dar gargalhada e fofocar o dia todo. Não fala nem que Deus é bom e o diabo nunca prestou. É? Tá dando com Deus? Tá dando com Deus? Aí Noé, ô irmã, você sabia que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus? E a mesma expressão em Gênesis 6, verso 8 aparece para Noé. A Bíblia diz: e Noé foi varão justo durante todas as suas gerações e andou com Deus. A mesma expressão. Então o diabo disse assim: só pode ser Noé. Esse cara é diferente. Pensou que era Abel, matou Abel. O diabo na história. Será que a semente da mulher é Sete? Sete foi o pai da idolatria. Não foi. Idólatra não pode ser a semente. Depois de anos, os homens pecaram mais ainda. O diabo dizia: ninguém vai pisar minha cabeça. Eu vou plantar. Que é assim que eu quero fazer. Aí veio Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus. Mas Enoque viveu 365 anos. 300 anos foi só com Deus. Vai saber o que ele fez em 65. Enoque também não foi perfeito. Não poderia pisar a cabeça. Não foi o Messias. Noé estava até indo bem, mas depois Noé tomou um vinhozinho. Ficou logo bêbado logo. Mostrou a vergonha. E o diabo disse: isso aí não vai pisar na cabeça. Esse guardadão aí. E o diabo queria afrontar Deus. Aí Deus escolheu 100. Dos 3 escolheu 100. 100 gera Elá. Ela gera Arfaxade. Arfaxade gera Reu. Reu gera a Eber gera Peleg. Peleg gera Serug. Serug gera a Terá. Terá gera Naú. E de Naú vem Abraão. Abraão é o pai da do quê? Agora a geração está na fé. Eu já dizia: quem é esse homem aí? Será que é um dos Messias também? Pai da fé, né? Só que aí, irmãos, aí que mata a história. Abraão também não era convertido. Gênesis 12 agora. Deus disse: Abraão. E
diabo dizia que não é isso que Deus fala com ele assim no céu e ele ouve. O diabo só ficava assustando. Sai da sua terra, Abraão, e vá para a terra que eu te mostrarei. Agora Deus escolhe uma nação, escolhe um povo pela qual ele iria trazer o Messias, a linhagem exata da descendência do Messias. Deus escolhe um povo específico, que lá na frente vai ser a nação de Israel. Aleluia. Abrindo parênteses aqui, eu não vou mais mencionar essa continuidade, mas Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, que foi as tribos de Israel, que vai estar agora a partir do Êxodo até Deuteronômio, 40 anos. Só que abrindo um parêntese, falando um pouco de Jesus. Depois que a profecia de Gênesis veio, da semente da mulher, você sabe como é que Deus falava sobre Jesus? Deus mostrava Jesus em profecia. Você já leu Deuteronômio 16 e 18? Já leu? Quando Moisés falou bem assim, Moisés estava prestes a morrer. Já tinha 40 anos que o povo de Israel estava na mão de Moisés. Aí, em Deuteronômio 16 a 18, Moisés falou bem assim, de repente ele teve uma profecia e disse: e acontecerá que no último dia Deus levantará um profeta. Isso está lá na Bíblia, eu disse. E esse profeta será semelhante a mim. E todos que não ouvirem obedecer esse profeta será amaldiçoado. Eu pergunto, irmão. É para você entender e aprender a vida. Eu pergunto para você. Você é inteligente. Teve algum profeta na carne que fez mais milagre que Moisés? Que viu Deus com Moisés? Não teve. Quem deveria ser esse profeta que ele disse? Quem foi o homem que veio, que foi semelhante a Moisés? Jesus. Jesus, e foi maior que ele. Você quer um exemplo? Moisés fugiu para... Onde Moisés estava quando Deus chamou ele? Ele estava... Aonde? Ele tinha voltado de Midian, estava próximo ao Egito. Não foi assim? Aonde foi que Jesus Cristo fugiu quando ele estava na barriga de Maria? Depois que ele nasceu. Aonde foi que o anjo mandou Maria ir? Para onde? Mandou Maria ir para o E se esconder lá. Olha a semelhança. Quantos anos Moisés liderou Israel? 40. Quantos dias Jesus jejuou no deserto? 40. Quem fez chover maná do céu para Israel comer pão? Moisés. Quem foi que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Jesus. Em João 6,48 ele disse: eu sou o pão da vida. Quem foi que fez as águas amargas de Mara se tornar doce? Diga Moisés. Quem foi que disse que aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede? Pronto! Glória a Deus. Porque Jesus não tem um ministério único. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é tudo que você precisar que ele seja. Para o cego, ele é a visão. Para o surdo, ele é a audição. Para o mudo, ele é as expressões vocais. Para o paralítico, ele é aquele que faz andar. Para o morto, ele é a ressurreição. Para o lesado, ele é bem bobo. Ele é aquele que dá ânimo, desperta o bobando. Glória a Deus. Para o exaltado, é aquele que abate. Mas para o humilhado, ele também é aquele que exalta. Glória a Deus. Para os que estão tristes, ele é alegria. Para os que estão cansados, ele é a força. Para os que estão para baixo, ele é aquele que levanta. Para os que estão tentando se desistir, ele é aquele que motiva. Para os que estão querendo se achar melhor, ele te coloca no seu lugar. Para os que são humildes, ele vai te levar nas forças. Para os que leem, ele é a interpretação. Para os que cantam, ele é a perfeita adoração. Para os que pregam, ele é o pregador perfeito. Mas para os que adoram em espírito e em verdade, ele é aquele que manifesta o fogo. Glória a Deus! Falar desse Jesus, irmãos, é uma coisa interessante, porque já vieram muitos homens da história da humanidade, pastora, famosos. Se eu citar um aqui, todo mundo conhece. Eu não vou nem citar, tantos vou citar alguns, mas já vieram muitos homens famosos aqui na história. Mas ninguém é maior do que Jesus, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus! Você sabia que o homem que é comemorado nacionalmente, Tiradentes, porque ele morreu numa cruz? E nós comemoramos o dia de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, um dia nacional, porque ele foi um herói, mas ele morreu sangrando na cruz. Mas o sangue de Tiradentes não é melhor do que o de Jesus, isso não pode salvar, o de Jesus salva. Glória a Deus. Em 1912 a 14, Albert Einstein revolucionou o mundo antigo da época, perto do Titanic afundar, naquele tempo aí, contemporâneo ao Titanic que afundou. Albert Einstein escreveu diversas contas matemáticas, talvez seguido por Pitágoras, que foi o rei da matemática.
Mas ele trouxe tantas contas, além da relatividade, que possibilitou o homem hoje de voar no espaço. Era terrível. Ao ponto dos homens dizer que Albert Einstein foi um dos psicanalistas, psicólogo, parapsicólogo, talvez um dos psicossomatistas mais inteligentes da história, ao ponto de usufruir 10% do cérebro, e nenhum homem consegue usufruir. Mas ele não é mais do que Jesus Cristo, que é o rei da sabedoria, que é o rei da glória. Porque Jesus Cristo quebrou a lei da relatividade, porque Einstein dizia que tudo aquilo que você joga para cima cai. Ele dizia que na gravidade você está expresso ao lume da gravidade. Se você estiver lá para cima, você vai estar movido pela força dela. Mas Jesus Cristo subiu na água, andou sobre as águas e não afundou. Ele transgrediu a lei da gravidade, porque ele é o rei de todo o universo. Ninguém é melhor do que Jesus. Você conhece alguém melhor que Jesus? Qualquer coisa que você disser agora, qualquer ramo, qualquer matéria, qualquer estudo que você disser, ele prova que Jesus é melhor. Glória a Deus. Qualquer coisa que você imaginar, ele é melhor do que qualquer um. Glória a Deus. Dizem que Nikola Tesla, um homem que veio séculos passados, ele que criou até uma máquina feita de luzes, que possibilitou hoje os avanços da ciência das Américas, e que criou a cura do câncer. Depois ele foi morto, e o FBI das Américas disse que quem pegasse o relatório das matemáticas de Nikola Tesla iria ser morto. Imagina se hoje pudéssemos curar o câncer. Então, como a mídia não quer curar o câncer, como o câncer dá muito dinheiro, destruíram o arquivo de Nikola Tesla, mas curou 22 pessoas. Depois destruíram. Isso foi o que o homem fez. Mas Nikola Tesla também não foi melhor do que Jesus. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo, ele é perfeita, ele é a resplandecente estrela da manhã, é a luz incandescente. Então Moisés falava de Jesus, só que no entendimento do povo não tinha ninguém que tinha esse entendimento. Eles só recebiam a promessa, a profecia, mas não conseguia compreender quem seria. E aí, pais iam passando para filhos essa promessa ia estando no coração do povo. Jesus apareceu por diversas vezes no Antigo Testamento antes de encarnar no ventre. Quando lançaram 3 jovens na fornalha de fogo e disseram, já era, acabou, os homens estão mortos. Se não se dobrar aqui diante de Nabucodonosor, o pau quebra, meu irmão. Aqui é assim. Talvez alguém disseram até assim no meio da multidão. Se alguém aqui não se dobrar, hein, vai cair na fornalha de fogo, hein? Daniel capítulo 2 ao 4. Vai cair na fornalha de fogo. Aí, quando todo mundo pensou que os 3 jovens estavam mortos, de repente o rei chegou de longe e vou lá, dá uma olhadinha para ver se tem alguma cinza, né? Na hora que olhando de longe, encontraram quantas pessoas? E aí o rei falou assim, ó, nossa, nós jogamos 3? Que tem 4 pessoas. E aí o rei disse, e outra coisa, o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Só que o texto que aparece ali no original é, e eles passeavam. E o passear, não confunda cultura ocidental, dicionário ocidental com passear do hebraico. O passear ali não significa meramente você ficar andando assim, para lá e para cá. Passear ali, meu irmão, é você andar com propósito. É você ir para um rumo certo. Você sabia que quando ele apareceu, a Bíblia não diz, mas talvez eu possa pensar. Imagina que ele chegou e falou assim, e aí, como é que tá aí? Queimaram alguma coisa aí? Vocês estão bem? Os jovens, estamos bem, Senhor. Você apareceu aqui? O 4º homem passeava, era com propósito que ele desceu ali. Eles andavam de um lado para o outro. Eu pergunto, foi anjo que desceu na fornalha? É claro que não, irmão. Embora eu creia que os anjos possam descer. Olha a linguagem da Nabucodonosor. Parece um filho dos deuses. Ele estava semelhando Jesus, que apareceu como um filho de um deus. Talvez um deus Bel, que era deus do fogo da Babilônia, o grande tipo de Deus. Mas ali era o Cristo. O que faz o Cristo descer numa fornalha para passear com 3 jovens? O que faz isso? A promessa de vir ao mundo. Aleluia. Glória a Deus.
Quando Agar saiu da casa de Sara, Glória a Deus. a Bíblia diz que Ismael estava no deserto chorando. E a Bíblia diz que quem apareceu ali não foi um homem qualquer, diz. E o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, irmão, não é um anjo natural. Esse anjo do Senhor é a própria manifestação de Jesus pré-encarnado, porque esse anjo do Senhor, ele recebe adoração. Esse anjo do Senhor fala na linguagem da primeira pessoa, como se fosse o Senhor. Esse anjo do Senhor aparece como um homem. Esse homem é Cristo. E apareceu e disse: Agar, Agar, eu ouvi o choro do menino. Glória a Deus. Aleluia. Volta para a tua cela, Sarai, e se humilha debaixo dos seus pés. Depois, capítulo 21, 22 de Gênesis, Deus disse: Abraão, leva Isaac ao Monte Mori. Na hora que Abraão estava sacrificando Isaac, o que aconteceu, irmãos? O anjo do Senhor apareceu de novo. Só que detalhe, sabe como eu vou provar para você que não é anjo natural? Depois que o anjo do Senhor apareceu e disse: Abraão, Abraão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu e depois Deus falava com Abraão. O anjo do Senhor, o Cristo, porque Abraão representa Deus, Isaac representa o próprio Cristo que seria sacrificado. Ai, eu estou sentindo a graça. Esse anjo era Cristo que, olhando Abraão indo obedecer a voz do Senhor, estava dizendo que assim como Isaac havia sido ia ser sacrificado, assim ele seria. E depois apareceu o quê? Um cordeiro aparece berrando, ó, lá no sassal. Na mesma hora Deus proveu. Aquele cordeiro representava o próprio anjo, que era Cristo. Aí você já passando por esses textos e pensa que é anjo normal, né? Nunca mais pense assim, tá errado. Muda esse pensamento. Ah, mas eu não convenci, João. Convenceu não? Êxodo capítulo 3. Guarda o versículo na sua casa. Diz que Deus falou a Moisés: estou cansado de ver o povo sofrer. E outra coisa, eu vou usar você, Moisés. Você vai entrar no Egito e vai livrar meu povo. E vai livrar meu povo. Só que aí, momentos antes de Deus revelar o projeto a Moisés, a Bíblia diz que uma sarça pegava fogo e não se consumia. Moisés viu aquela visão, colocou o rebanho do seu sogro para trás do monte e se aproximou. Deus disse: arranca a sandália, tirou a sandália. Quando ele chegou perto, a Bíblia diz que quando ele via aquela visão, o anjo do Senhor apareceu e falava com Moisés. Sabe quem foi aquele anjo? E depois a Bíblia diz que o próprio Deus apareceu e falava com Moisés. Era o próprio Cristo. Ele apareceu em todos os momentos da história do povo. E o melhor, para deixar mais claro ainda que ele é grande, ele é poderoso, Josué capítulo de número 3 ao 5. A Bíblia diz que Josué Deus já tinha abrido o Jordão. Está lá no capítulo 3 ao 5. Josué entrou para a nação de Israel. Aí depois, irmão, a Bíblia diz que antes de Deus dar a ordem a Josué para destruir o povo em relação à queda da muralha de Jericó, a Bíblia diz que Josué estava descansando. De repente apareceu um homem. Josué se levantou de vez com a espada na mão, mirou para ele e disse: ei, quem é você? Porque ele era um homem. Se fosse um anjo, ele jamais levaria a espada. Era um homem, mas era um homem que ia chamar o quê? O anjo. Aí, irmão, fique sabendo disso. Cristo não veio, ele não passou a existir há 12 mil anos atrás, não, tá? Ele é preexistente, coexistente, incomensurável. Ele está desde o princípio, antes dos céus e da terra. Cristo existe. Glória a Deus. Ele já está no princípio de tudo. Aleluia. E o anjo disse: eu não sou nem dos seus, nem dos deles, mas eu assisto diante do Deus vivo. Viu aí essa referência? E tem mais referência, viu? Tem muito mais. Você lembra de Gideão? Juízes capítulo 6, 7 anos Deus entregou a nação de Israel na mão dos midianitas, porque eles obedeceram a Deus. E depois que Deus entregou, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus levantou um profeta que alertou o povo acerca dos pecados. O povo se arrependeu e clamaram ao Senhor. E depois que o povo se arrependeu e clamou ao Senhor, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lar. E de repente apareceu o quê? O anjo do Senhor e conversou com ele. Sabe quem era aquele anjo? O Cristo. E disse assim: você é escolhido da casa do seu pai, e você irás e livrarás o meu povo da mão dos inimigos. É o Cristo.
Eu finalizo aqui com esse negócio de anjo, porque tem muitos outros textos. Muitos outros textos. Queridos, Cristo estava por dentro de tudo que estava acontecendo na humanidade. Sem contar Gênesis capítulo 1, que diz assim, ó, logo quando Deus estava começando a criar, Deus disse assim, ó, no capítulo 1, versículo 21 ao 28 do capítulo 2, olha o que Deus disse, quando foi criar o homem: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos é plural, ninguém está sozinho no céu e fala façamos. Fala, vou fazer. Ele falou façamos, porque ele não estava dizendo para onde? Ele estava dizendo assim, filho, vamos fazer. Glória a Deus. É isso aí, vamos fazer. Depois, quando ele pegou, olha o que Deus disse: o homem é como um de. Diga nós. Ué, se ele está sozinho, o que está dizendo nós? O filho estava com ele no princípio. Quando você lê Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 26. Você sabia que até no livro da sabedoria do cara mais sábio da história aparece Jesus e Deus? Quer ver? Nunca leu não, é? Passa aí, olha o que diz lá o capítulo 8, versículo de número. Olha o que diz, versículo. Olha aí o versículo 26, ó. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Fala da criação dos céus, da terra e do homem. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando passava ao redor a face do abismo. Olha o 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Versículo 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Versículo 30. Então eu estava com ele, e eu era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele a todo o tempo. Salomão estava com ele na eternidade? Davi estava? Não. E Salomão estava dizendo o quê? Falando sobre a sabedoria. E quem é a sabedoria personificada? É Jesus. Então, faltando 700 anos, Isaías veio. Isaías disse assim: ó, meu povo, então imagina só, irmãos, a virgem conceberá, dará luz a um filho. Seu nome é Manuel. Essa promessa é muito antiga, irmão, de hoje. Só que depois, passou-se alguns dias, Isaías, movido de uma unção tremenda do que ele havia dito, de Emanuel, ele não se calou, ao ponto de chegar no capítulo 9, versículo de número 6, ele vai dizer: porque o menino nos nasceu. Irmão, é 700 anos antes de Cristo, mas ele está dizendo, olha o emprego que ele emprega a profecia: o menino nos nasceu. Cadê Isaías? Ele está onde é que ele nasceu? Cadê? O filho se nos deu. Cadê Isaías? Nós estamos aqui. Onde ele está? Cadê o prometido? E o principado está sobre os seus ombros. Fala do seu ministério. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Aleluia. Deus forte, Aleluia. Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. 700 anos se passou, ao ponto de Deus dizer: Gabriel, fala, Senhor, que eu estou aqui à disposição. Vá agora. Vai lá, Gabriel, desça a uma pequena aldeia de Nazaré a Belém, Gabriel. Há uma virgem que está desposada. Deus está dizendo isso no céu e Maria estava lá, pura, virgem. Oh, meu Deus do céu. Irmão, só de Moisés que falou que o profeta era semelhante a ele. Até Cristo é cerca de 1500 anos. Agora de Gênesis 3 até Cristo, e a promessa continua de pé. Glória a Deus. Aleluia. E Gabriel está lá recebendo. Você vai lá, Gabriel, e vai dizer que eu escolhi ela para que ela seja a mãe do prometido, do Messias. Ela vai dar a luz, vai nascer o leite no ventre dela, e não vai ser concebido por sêmen de homem. Não é José, não é José. O meu espírito descerá sobre ela, a minha virtude cobrirá ela, e ela vai gerar e vai dar a luz. E Gabriel disse tudo isso. E de repente, para finalizar a história, Jesus nasceu. E quando ele nasceu, uma estrela ia acompanhando assim, ó, lá em Belém, ó.
Ó, mostrando que a estrela da manhã já estava já na terra. Aleluia. Todo mundo que queria ver eles, era só seguir a estrela. Os magos vieram do Oriente, levando dinheiro, levando presente, levando ouro, mirra. E dizia assim na estrada: vocês estão sabendo? Outra coisa, o Oriente aqui é fora das intermediações geográficas de Israel. É pessoas que alguns chegam a dizer que vieram até da Babilônia, de países da Pérsia, vieram de longe, porque souberam do feito. E as pessoas diziam: vocês sabem onde é que está o prometido aí? E alguém dizia assim: ó, nós não sabemos não, mas se vocês seguirem a estrela, ela vai dar você para lá. Que homem é esse, irmão, que nasce e tem poder de fazer com que uma estrela guie o curso da história? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus começou a pregar com 30 anos. E agora ele entrou na sinagoga. E quando ele entrou na sinagoga, alguém disse assim para ele: o mestre, a oportunidade está contigo aqui. Jesus tomou o ponto de destaque, a posição de destaque dos rabinos. Ele, Jesus mesmo, chegou assim, ó, e abriu. Aí ele pegou o livro de Isaías. Lembra do livro de Isaías? Que falava sobre ele? Pegou o rolo de Isaías, abriu o rolo de Isaías e caiu diretamente certinho onde estava dizendo. E ele leu o livro de Isaías, que estava escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, Glória a Deus. para pôr em liberdade os cativos, Aleluia. para curar os aquebrantados de espírito. Glória a Deus. Fique de pé, queridos. Quando sente a presença de Jesus? Glória a Deus. Se você está sentindo de verdade, levanta a sua mão direita assim. Em Atos capítulo 3, versículo 38, olha o que está escrito. Começando no versículo de número 36. A palavra que ele enviou, falando de Jesus. Atos aqui, ó. Aqui é mais ou menos o que? Mais ou menos 3 anos e meio após após Jesus Cristo ter subido. Mas versículo de 36. A palavra que ele enviou aos seus filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, falando do ministério de Jesus, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Olha uma recapitulação do ministério de Jesus em Israel. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha o 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. Mas a este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Glória a Deus. E fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Aleluia. Depois que ele ressuscitou dos mortos. Isso aqui é evangelho. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, os que vieram no Antigo Testamento, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Por que eu leio isso aqui? O Espírito Santo não cai sobre você, sendo que há 2000 anos Pedro leu, falou, o Espírito caiu. Há uma diferença da igreja de antes como essa igreja. Aleluia. Porque nós somos movidos por pregadores famosos, cantores famosos. Só se for campanha para me sentir o poder de Deus.
cachorro quente e de pipoquinha pra mim comer no culto. Aí eu dou lugar. Só se tiver uma revelação pra mim, que Deus vai me dar uma família boa, vai me dar um carro bonito, aí eu pulo no culto. Isso não é evangelho! Glória a Deus! Aleluia! Você quer ser salvo? Ouça isso aqui, senão você vai ser condenado. Glória. Saia desse evangelho light. Leia a Bíblia, não faça um curso de teologia, para de ficar pregando bobagem. Vai estudar a palavra, pega uma revista da EBD e coma ela. Senão você não vai ser salvo. Nem toda igreja vai ser salva e nem todo pastor vai ser salvo. Você quer ser salvo? Arranca aquelas práticas desgraçadas e miseráveis que te oprimem. Você quer viver de promessinha com Deus? De visitinha? Você não vai subir. Deus não quer visita, Ele quer comunhão. Se seu pastor não fala a verdade, você é de alguma igreja? O seu pastor não te dá ceia, não? Você e ele vai ser condenado, né? O seu pastor não te fala a verdade? Você e eles irão se encontrar lá dentro, né? Você está sendo movido porque você tem um dízimo alto, então o seu pastor não quer chamar atenção. Se ele não te chama atenção, peça para um verdadeiro chamar a sua atenção. Se você vive parecendo um malandro dentro da igreja, dando uma de você, olha, você aqui não é nada. Você era um pé rapado lá no mundo. Você não morreu porque Deus não deixou. Aqui você não manda nada, seu frouxo, seu cabra fraco. É melhor você baixar sua bola e se converter de verdade. Não era nem pra tu estar vivo. Você teria que entrar aqui já gemendo. Aqui dentro da igreja, mulher não paga de patrona e paga de doidona. Ele tem uma tesoura pra cortar a língua de fofoqueira. Ele tem uma marreta para destruir cabeça. Meu Deus. Cabeça que acha que pode tudo e não pode nada. Se preocupe com a sua alma. Glória a Deus. Ouça os verdadeiros pregadores pregar para você na internet. Saia desse comodismo de louvores depressivos. Que eu senti vontade de me matar e de enfiar uma coisa se converta, seja maduro. Amadurece na palavra, Cristo dela. Sai desse negócio de ficar trancada. O meu canal favorito aí vai se converter. Volta ao princípio de tudo. Volta, você antigamente andava com a sandália debaixo, um prego debaixo da sua sandália, debaixo do seu pé. Verdade, meu Deus. Aleluia, Jesus. Passava fome. Sabe que eu consegui uma coisinha boa hoje? Quer se achar, quer se exaltar? Para de se achar um bonzão, porque você não é nada. Glória a Deus. Para de querer amedrontar os outros, porque você não bota medo em ninguém. Deus fiel. Aleluia. Mas você foi um crente imaturo para ter medo de alguém aqui na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Para de bancar Aleluia, Jesus. o santarrão e viva obedecendo o seu pastor. Oh, glória. Você quer dizer por cima, você é um desobediente. A gente deve falar uma coisa com você pica o pau nela. Segura, você não está sendo obediente nunca. Você gosta de criticar o pastor, você faz rodinha, fofoquinha, fica no meio, conversando lorota, conversa fiada, o apelo. E outra coisa, isso tem que sair das igrejas. Irmão, o evangelho é muito sério. Ou você aceita Jesus Cristo para a salvação, ou se não, eu vou fazer questão de ler isso aqui. Vai ser o último verso que eu leio nas escrituras. É Atos 4, verso 12. Vou te mostrar de onde é que vem a salvação. É Atos 4, verso 12. Pega isso aqui para você, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado. Nenhum. Entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Cristo é o único meio de salvação. De João, versículo 6, ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão se for por mim. Glória. Quantos me ouvem, digam amém. Amém. Quanto sempre que Deus está dizendo para a sua alma, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantas almas estão aqui que talvez estão assim, João Vitor, deu uma desviadinha aí, aguentei não, deu uma paradinha, vai te dar uma puladinha no mundo aí, te dar uma fornicadinha. Eu não estou na igreja não, rapaz, mas estou ouvindo o evangelho. Você que está assim e você que diz assim, eu nunca fui evangélico. Mas eu nunca fui evangélico. Posso? Levanta a mão. Quem não é evangélico primeiro aí? Tem gente que não é evangélico e está na mesma condição que eu disse, mas fica de mão fechada. Você está querendo chamar a atenção de quem? Porque alguém sabe que você não é. E Deus também sabe. Os que são evangélicos, crente, batizado nas águas, que tomam a ceia, ou se não, que é novo convertido, levanta a mão assim pra cima. Fica com a mão levantada. Pronto, tem gente que não é evangélica não, né? O sistema de mão baixa não é evangélica não, né? O sistema de mão baixa. Pois bem, vai levantar todo mundo.
Pode baixar. Então é isso. Toda vez que você entrar na igreja e o pregador pedir para você fazer algo, se você vê que é Deus na vida dele, levante a sua mão e seja identificado. Aleluia. Olha aqui para mim. O que está acontecendo hoje, irmãos, o que tem de gente que vai ser condenada, lute para você não estar naquele dia lá no réu vai ser condenado. Estão fazendo uma banalização do evangelho. Todo mundo aqui tem acesso à rede social e sabe da patifaria que está acontecendo. Sabe o que esses moleques estão fazendo com a pregação do evangelho? O que muitos pastores líderes imaturos estão fazendo? Então, enquanto eu tenho a oportunidade de pregar para os irmãos, eu vou abrir os olhos dos irmãos. Aleluia. Pare com esse evangelho cheio de lenga-lenga. Glória a Deus. Aleluia. Seja sério na igreja, irmão. Glória a Jesus. Tá do Senhor. Não, você tá do Senhor, mano. Seja sério. Hora de brincar, brincar. Hora do sério, é sério. Deus quer uma postura sua, Maroa. Pode ficar rebolando aí fora, Maroa. Tá rebolando demais. Ele é quebradinho, você é ou não é, parça? Eita glória. Aleluia. Deus santo e eu verdadeiro. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar essas coisas, não, mas o Senhor manda falar aqui. Tu és santo, Deus. Você vê que eu fiquei só ali na introdução, no exercício. Aí o Senhor vai falar e fala. Glória. Aí tem gente que vem na igreja, né, pastora, várias vezes, né? Aí a gente vai fazendo apelo pra ela, que é Jesus, não pra envergonhar a pessoa, jamais. Mas ela fala assim, eu não quero não, a gente até respeita, né? Aí vai chegando o tempo, irmão de ovos, que aí a gente mesmo fala bem assim, a gente esquece de fazer o apelo e fala bem assim pra pessoa, já é da casa. Não é da casa não. Oh, glória. Tem que aceitar Jesus aqui. Aí a gente tem costume de falar, ainda bem que tá gravando, vamos sair lá no YouTube lá. Aí a gente fala bem assim, né? Irmãos, não é hora mais de pecar. E aonde é que a Bíblia dá hora para pecar? Se não é hora mais de pecar, então não é hora de pecar. Aonde é? Para com isso, irmão. Não é hora mais de ter brincadeira. Aonde é que tem brincadeira? Infelizmente, tá difícil. Meu Deus, não é tempo mais de fofocar. Ah, então quer dizer que tem tempo de fofocar, é? Não é tempo mais de ficar com raiva do irmão. Qual é o evangelho que dá tempo de ficar com raiva do irmão? É Jesus. Não dá para entender você não, irmão. Glória. Se posicione, vaso. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus, aqui está excluído. Vou finalizar agora. Deus fiel e verdadeiro. As almas que não são evangélicas, que quiserem, eu faço um convite a você. Vem aqui para frente. Eu não estou fazendo um convite para você aceitar Jesus. Estou lhe convidando para ir na frente para que eu ore por você. Ore por você. E você que está aí também, que precisa de um milagre, ou que precisa de um renovo de Deus, que é crente também ou não crente, também pode vir aqui para frente para que nós possamos fazer um clamor pela sua vida, em nome de Jesus. Eu vou te dar a oportunidade, pode recorrer. Então, Deus santo. você sabe quem é esse Jesus Cristo que eu falei aqui? Ele é o que quer salvar a sua alma. Aleluia. Se não for por ele, você nunca poderá ser salvo. É verdade, Salvo. Deus. Glória. Buda não salva ninguém. Maomé no ano 600, que saiu, que foi para diversos lugares, e foi um dos que receberam a revelação de Alá, o Deus tão famoso muçulmanos. Maomé não salva, o Alcorão não salva e nem Alá salva. Joseph Smith, fundador da heresia mormonista, os mormons, tem muitos mormons, você tá Bíblia. Também não, Joseph Smith não salva. Os seguidores da CCB, Francesco, que fundou a CCB, Francesco também não salva. Charles Tazel Russo, fundador do Salão do Reino, nada contra ele, você até amigo que são também de nada contra, mas ele também não salva. Aleluia. Quem salva é Cristo! E Cristo, que mora em Brasília, que diz que é o próprio reencarnação de Cristo, que fala assim, ó Pai, ele também não pode ser salvo. Aleluia. E ele também não pode salvar! Aleluia. Porque é falso profeta! É falso Cristo! Ei, irmão, eu tô aqui na coragem de falar rasgado, você quer pessoal? Pode cantar. Só Cristo salva! Aleluia. Pular de um pé só! Pula de um pé só no pecado, vai pular no inferno também de um pé só. Aqui cano mais de fogo. Não salva! Vai lá! Tem gente dizendo, assim diz o Senhor, Deus não está dizendo nada. Você vai pagar caro, viu? Assim diz o Senhor. Embora eu creio. Eu creio. Dizer assim diz o
Eu te vejo nisso aqui. Deus não mostrou nada. O cara tá na mentira. Cuidado, irmão. Tem um anjo ali. Me mostra quem é. Gabriela, Serafinha, Querubim. Quem é que tá ali? Tem um anjo ali. Bom, se você não viu anjo, para de falar que você está vendo anjo. Anjo só desce com propósito, irmão. Anjo significa, a expressão anjo é enviado por propósito. Se você quer ser usada, deixa Deus te usar. Para de forçar a coisa. Que Deus me deu uma revelação. Viva a Bíblia, pregue a Bíblia, ame a Bíblia. Converta a sua alma, livre o seu esposo do inferno. Não vale esse evangelho dos pregadores com milhões, não. Que você não pode sofrer. Isso não é evangelho. Cristo é renúncia. Tem uma palavra pra você. Não desanime. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já está lá. Tudo que você pediu a Deus Já ouvi da pegando, já está vindo. Você fala assim hoje, alguém está vindo hoje, de repente, chega alguém na projeção dela, alguém foi da sua casa, já Esses dias Deus se viu chorar no canto escondido, e você mal conseguia falar. Deus só ouviu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai. Jesus começa
tudo aquilo que tem levado essa jovem para o caminho Glória a Deus. do engano, trazendo desconexão sobre a família dela. Vem cá, menina. Vem cá. Você já é, jovem, você já é evangélico? Só tu indo. O rapaz estava seu lado, eu cresceu. Eu vim aqui, por favor. Vou entregar o microfone. É amigo. É amigo seu? Deus poderoso. Ele foi embora? Foi. Fique de pé, todo mundo, por favor. Glória. O pastor falou que ficava no carnaval. Por que você na igreja quer fazer o que você quer? Por que você não obedece a voz de Deus? Por que você não abençoada? Aí você se pregar. Eu não preciso deixar de Bíblia, não. Você acha que eu vou ligar pra você? Estou ligando. Eu vou ligando a sua alma para dentro dele. Cada lágrima que sai dos meus olhos, traduz, Pai, cada gemido da minha alma, traduz, Pai, traduz, porque nem eu consigo expressar. Traduz, Pai, cada crente ajoelhado. Traduz, Pai, cada crente angustiado. Traduz, Pai, porque só tu és o consolo da aflição. Já faz dias que não podes orar. Já faz dias que não consegue chorar. Tua dor só faz aumentar. Tá tão difícil de acreditar que tudo vai passar. Mas o Espírito, Deus falou, não vá para lugar nenhum. Consolador, porque aonde você está pensando que não há portas abertas, é o lugar onde você com gemidos inexprimíveis, e você sem aleluia. E é por isso que você não para e não desiste. E é por isso que você avança e insiste. E quanto menos esperar, a novidade vai chegar pra te alegrar. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo. Ele conhece a sua dor em todo tempo, com você nunca parou. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pastor, essa voz aqui vai em roda no Brasil. Você que está vendo agora através do vídeo, em todo tempo, essa criança é sensível à voz de Deus. E até lágrimas. Você já sentiu a presença de Deus? Já sentiu? Fecha os olhos. Bota a mão sobre a sua enfermidade agora. Bota a mão sobre a sua enfermidade. Bota a mão sobre a sua enfermidade. O irmão da Nike, chama aqui, meu querido. Leva, dá na palavra, xarabataraba. Não podes orar. Já faz dias que você só sabe chorar. Tua dor só faz aumentar. Meu Deus, tá tão difícil de acreditar. Bota a mão na sua enfermidade. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Mas o Espírito Consolador,
Glória, aleluia. Evangelho. Glória, santo, santo teu nome. Serás o ministro do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Serás o pregador do Evangelho. Glória, aleluia. Glória. Serás uma bênção de Deus na terra. Aleluia. Serás um alvo. Serás uma bênção, um alvo do reino de Deus para Oh, Deus, glória. uma obra que Deus faz na sua vida. Feche teus olhos. Eu vou orar pela sua vida. Aleluia. Receba o Espírito Santo agora. Serás pregador da palavra. Dobre joelhos, sinta a presença, toma todo esse lugar, sinta a glória. Receba. Eu quero que você dê um abraço em alguém que está do seu lado agora. Abrace alguém que está do seu lado. Abrace alguém que está do seu lado. Diga para essa pessoa que Jesus Cristo ama essa pessoa e quer salvar. Receba agora a vitória, receba a resposta. Receba as duas agora com poder, receba poder. Receba a autoridade agora, em nome de Jesus, agora. Sopra o vento do Espírito agora! Receba! Receba a paz de oração. Mulher de signo de oração. Mulher de peleja. Está chorando por ela, por ele. Vai chorar mais porque eu vou salvar. Receba tudo que o Senhor. Está pesado esse infarto. Eu coloquei uma responsabilidade na tua mão. Eu não quero de volta que eu te peguei. Eu quero que você está partindo procedimento. Vai em frente. Receba poder. Receba nos seus nervos. Receba calça nos seus nervos agora. Receba nos ossos. Receba a resposta. Receba a resposta do seu propósito. Receba a voz da agora. 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 Vem aqui, mano. Vem. Tu não vai parar. Entrega o que Deus te mandou entregar. Vai o que Deus mandar. Como eles fazem. Te pergunto missões. Te chamei para missões. Aquela casa não vai entrar e vai pisar. Aquele quarto vai começar a viver. O sangue de Jesus tem poder para repreender o pecado, repreender o diabo e a destruição. Valeu? Receba a forma agora dos seus pés abaixo da cabeça. Receba a forma aí, né? Leva.
forte, não temas, seja determinado, põe a mão no meu projeto, aceite as minhas correções sobre a tua vida, aceite o meu trabalhar, porque eu estou fazendo algo no seu interior, estou renovando o seu temperamento, estou lhe dando capacidade, varão, de enxergar as coisas pela ótica da visão espiritual. Estou abrindo o seu conhecimento acerca da minha palavra. Estou lhe constituindo um homem varão justo, temente ao meu nome, fortalecedor dos meus servos. Então receba a porção de graça agora. Receba a porção do Espírito agora. Receba, seja cheio do Espírito. 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 Cheio dos dois. Venha, receba também. Aleluia. Venha, 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 receba do Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Onde é o seu problema, irmãos? Onde é o seu problema? Aleluia, bota a mão no seu problema. Segura ele aqui, segura ele. Sai, problema, sai, problema, sai, sai, sai do vermelho, sai do estômago dele, sai do rins dele, sai, sai o vermelho dele, tá bom? Aleluia, você vai ver a mudança. É melhor? Você é de fato. Aleluia, aleluia, olha pra mim, deixa ela. Olha pra mim. Qual é o seu problema? Onde é o seu problema? Bota a mão no lado aí. Bota a mão. Cadê a irmã? A irmã ungida, Bota a mão aí, Céu, junto com ela, por favor. Bota a mão, saia. Bota a mão nas costas também. Fecha os olhos e seja anestesiado agora. Saia das costas dela, saia dos ossos dela. Oh! Saia! Agora, em nome de Jesus. Amém. Assim seja feito. Glória. Quem é evangélico, irmão? Já recebe Deus? Depois, quando acabar, eu vou orar por você. Quer voltar para Jesus e renovar sua aliança com Deus? O Senhor te chama porque tem coisas que só o Senhor pode fazer nessa vida. Oh, glória! Cristo está de braços abertos. Ele está de braços abertos para ti. Receber, porque Ele te ama. Senão, Ele não estaria falando através dos seus servos ali. Tem a oportunidade de criar os seus filhos, que é o melhor caminho. Criar os bebês na presença de Jesus, que um dia disse: deixa vir as minhas crianças, porque deles são do reino de Deus. Se você quer, olhe para mim nos meus olhos, por favor. Estou fazendo um convite que nenhum homem pode fazer se não for dele mesmo, de Cristo Jesus. Se você quer renovar, aceitar Jesus, não faria sentido fazer tudo isso aqui e falar tanto tempo sem convidar você para ele. Você quer? Levante a sua mão assim para cima. Dê um grito agora! É isso que você faz por uma alma que se arrepende? Esse é o seu glória a Deus? Um abraço lá para mim. Abrace ela, se possível, chore com ela. Você deveria chorar. Sabia que tem muito crente que por ingratidão também vai ser condenado? Jesus está salvando. Você sabe que está tão difícil pregar hoje, porque o que tu mais fazendo é pecado, escandalizando a igreja. Hoje você vai pregar, porque essa pessoa não quer aceitar. Aí uma alma aceita, você vai se glória a Deus, vai de batizar? Não. Isso não é glória a Deus, isso não é para Deus, não, irmão. Vai não. Fico bom que para receber dinheiro no banco, todo mundo vai dar um
Vai. Jovem, quer Jesus como Salvador da sua vida? Levanta sua mão direita. Você que é filha da mulher, levanta sua mão direita assim pra cima. Dê glória a Deus! Glória a Tu que é mãe dela, quer renovar sua aliança com Jesus? Quer? Então levanta sua mão assim, venha. Glória a Deus. Aleluia. Quer renovar sua aliança com Jesus? Fazer parte da igreja de Jesus? Quem é aqui que não é? Que talvez eu não decorei o nome. Vem aqui as almas que querem. Pode ficar para frente, pastor, vou orar por vocês. Venha, 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 venha. Uma pergunta para todo mundo agora. Alguém aqui mais quer Jesus como Salvador? Tem mais alguém que quer Jesus? Jovem de cordão. Quer retornar? Alguém quer retornar? Mais ninguém? Amolece Deus os abençoe, corações pastor. em Jesus, meu Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amolece o coração. Que culto abençoado. Oh, glória a Deus. Irá fazer uma vigília. A glória é forte esse negócio aí. Marcar, hein, pastor? Oh, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, tá bom, reverendo? Quem quer que ele volte aqui novamente? Glória a Deus. Você vai estar aqui até quando? Dia 31 desse mês. Vem na sua agenda aí. Lá depois, tá bom? A sua assessora ali, a Irene. Vai ser muito bom. Vai ser bom? Quem quer que ele volte aqui novamente? Aí, varão. Pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo. O esposo dela é bem sacuda, tá? Vai Vem os dar dois. também. Tá aqui no estado? E ele prega. Semana que vem, então, dia 18. Dia 18 é hoje. Dia 18, semana que vem, dia 24, é isso? Sexta que vem, que dia? Sexta que vem? Não sei, eu confio. 24. Tá fechado já. Não, meu marido não pode, perdão. Meu marido não pode porque o horário de trabalho dele tá agarrado agora. Ele só sai de trabalho 10 horas da noite. Aí ele não pode. Mas você pode, não pode? Eu posso. Então tá fechado então. Você vai vir pregar então a Teis, né? Thaís. Thaís, Teis é aquele negócio que dá choque. Tá aí, Chaves. Thaís, então, ó, semana que vem a Thaís Chagas vai estar pregando. Chaves vai estar pregando aqui. Meu Deus. Oh, glória a Deus, vai ser forte. Se puder ir no Vale da Benção com a gente, Glória a Deus. Pastor, que dia? domingo às 2 horas. O senhor tem um contato de João Vitor? Tem sim. Qualquer coisa o João Vitor vai lá também. A gente confia. Ok? Então, sexta-feira, quem vai vir aqui sexta-feira que vem? Isso, ela vai cantar, vai pregar. Vocês, povo de Deus. Isso, o povo vai vir. Quem vai vir sexta-feira que vem? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos ver novamente com o João Vitor para vir pregar, para dar lugar. Ficou bem bonito aqui no DVD aqui, ó. Coisa linda.